Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem avançar na vida enquanto outras ficam presas no mesmo lugar, mesmo se esforçando tanto? E se o problema não fosse falta de sorte, nem de oportunidades, mas a forma como você se enxerga todos os dias? Existe uma regra silenciosa que quase ninguém te conta. O mundo não responde ao que você pede, ele responde ao que você oferece. Quando você entende isso, tudo muda. Suas escolhas, suas relações, seus resultados. A história que você vai ouvir agora começa com alguém que não tinha nada, mas descobriu algo simples que transformou completamente o seu destino. Fique até o final, porque essa ideia pode mudar a forma como você vê a si mesmo e a vida nunca mais será a mesma. Maria não acordava cedo por inspiração. Acordava porque precisava. E como muita gente, já abria os olhos com a sensação de que a vida estava sempre um passo à frente dela. E ela, sempre correndo atrás. Ela fazia o que precisava ser feito. Pagava contas, cumpria horários, respondia mensagens, ajudava quem pedia. E mesmo assim, no fundo, existia um incômodo silencioso, como se todo esforço fosse uma moeda jogada num cofrinho que nunca se enchia. Do lado de fora, a vida dela parecia normal, talvez até boa, mas por dentro era como se estivesse presa numa fila que não anda. Ela olhava para as pessoas e pensava: como alguns conseguem avançar? Como tem gente que parece atrair oportunidades e eu só atraio mais tarefas? Maria não era preguiçosa. Pelo contrário, era do tipo que resolve, que segura a barra, que não quer incomodar. E eu, sinceramente, sempre achei que esse tipo de pessoa merecia mais reconhecimento. Mas a verdade, e isso dói um pouco, é que o mundo nem sempre recompensa quem só aguenta. O mundo responde a outra coisa. A rotina dela se repetia. Casa, trabalho, casa. E no meio disso, uma esperança fraca, quase escondida. Uma hora alguém vai perceber. Uma hora algo melhor vai aparecer. Uma hora eu vou ser valorizada. Só que uma hora é uma armadilha. Porque enquanto a gente espera, a vida passa. E a gente vai aceitando tudo como se fosse o máximo que dá para viver. Maria tinha sonhos, mas guardados no modo silencioso. Queria mudar de área, queria empreender, queria respirar. Só que sempre que pensava em algo diferente, vinha aquela voz conhecida. Quem é você para isso? Você não tem o suficiente. Você não é ninguém especial. E é aqui que a história começa de verdade. Porque, na minha opinião, o que prende a gente não é a falta de capacidade. É a imagem que a gente carrega de si mesmo. Naquele dia, Maria saiu de casa como sempre, mas com uma sensação diferente. Como se algo estivesse prestes a quebrar o ciclo. E aconteceu algo simples. Simples demais para parecer importante. Mas eu aprendi que a vida muda assim. Não com grandes anúncios, mas com pequenas provocações. Porque naquele mesmo dia, Maria ouviria uma pergunta. Uma pergunta direta, desconfortável, difícil de ignorar. Uma pergunta que não atacava o que ela tinha. Atacava o que ela acreditava ser. E quando essa pergunta entra na cabeça, ela não vai embora fácil. Ela fica. Ela insiste. Ela cobra a resposta. Nos dias seguintes, algo nela estava diferente. Ela fazia as mesmas coisas, mas agora percebia detalhes que antes ignorava. No trabalho, continuava entregando mais do que era pedido. Ficava até mais tarde. Assumia responsabilidades que não eram dela. E mesmo assim, quando surgia uma oportunidade melhor, seu nome quase nunca era lembrado. Isso doía.
porque parecia injusto. Em casa, era a mesma coisa. Sempre disponível, sempre ajudando, sempre se adaptando. Mas ninguém perguntava como ela estava de verdade. E esse cansaço não era físico, era emocional. Foi aí que a pergunta mudou de forma. Será que eu estou mesmo dando ou só me anulando? Essa diferença é sutil, mas muda tudo. Muita gente confunde entrega com ausência de limites. Confunde valor com sacrifício silencioso. Maria começou a perceber que quase tudo o que fazia vinha com uma expectativa escondida. Esperava reconhecimento, esperava gratidão, esperava que alguém dissesse: agora é a sua vez. E quando isso não vinha, virava frustração. E frustração não resolvida vira ressentimento. Numa tarde comum, olhando pela janela do ônibus, Maria teve um pensamento simples. Ninguém está me devendo nada. Não veio como culpa, veio como lucidez. Se ninguém lhe devia nada, talvez fosse hora de parar de esperar. Talvez o problema não estivesse no mundo. Talvez estivesse na postura. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. A pergunta voltou, mais profunda. O que eu realmente tenho para oferecer, além do meu esforço? Ela ainda não tinha a resposta. Mas algo importante já tinha acontecido. Ela parou de se ver como vítima da própria história. No dia seguinte, saiu mais cedo. Precisava de silêncio. Entrou num café pequeno. Sentou perto da janela. Mexia o café distraída, com a pergunta ainda ali. Foi quando percebeu uma mulher mais velha, ao lado, tentando organizar alguns papéis. Parecia sobrecarregada. Maria se aproximou e ofereceu ajuda, sem pedir nada em troca. Ouviu, fez perguntas, organizou ideias, trouxe clareza. A conversa durou poucos minutos. Mas ao final a mulher sorriu e disse: você tem um dom. Você deixa as coisas mais claras. Aquilo ficou ecoando, porque Maria nunca se tinha visto assim. Depois que a mulher saiu, Maria percebeu algo simples e profundo. Ela não tinha dado esforço, tinha dado valor. E a diferença entre os dois é enorme. Ela saiu do café diferente. Não porque a vida tinha mudado, mas porque ela tinha mudado. Oferecer não é se diminuir. Oferecer é se posicionar. A partir dali, Maria decidiu agir diferente. Não uma revolução, um teste. Passou a se colocar de outro jeito. Menos espera, mais contribuição consciente. Nem tudo mudou de imediato, mas algo dentro dela se fortaleceu. E foi aí que entendeu. A grande virada nunca foi externa, foi interna. Maria não virou outra pessoa. Só parou de se esconder do próprio valor. Talvez você também esteja esperando. Esperando reconhecimento, esperando oportunidade, esperando ser visto. Mas a história de Maria não é de sorte, é de postura. A vida não responde ao que a gente pede. Ela responde ao que a gente oferece. E talvez a pergunta mais importante seja: o que você está oferecendo ao mundo, além das suas necessidades? Porque quando essa resposta muda, tudo começa a se organizar. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, inscreva-se no canal.